Terceira parte, livro Politizando 2, A Política com Caô. Autor, Henrique Dias. Capítulo 9 Operação Beija-Flor. Como no momento, indiscutivelmente, vivemos numa sociedade em verdadeira ebulição, parece maluquice ficar aqui pedindo para você agir corretamente, enquanto a grande maioria não está nem aí. No entanto, alguém tem que começar a fazer alguma coisa. Por menor que seja uma ação positiva, na somatória, ela terá uma representatividade gigantesca. As pessoas não precisam se preocupar se os outros estão ajudando a melhorar as coisas. As pessoas precisam, cada qual, fazer a parte delas. O melhor exemplo disso é a fábula do beija-flor, que está tentando apagar o incêndio na mata. Então, um macaco o questionou: "Você está perdendo o seu tempo, beija-flor. Acha que vai apagar esse incêndio, carregando algumas gotas de água no seu pequeno bico e as jogando no fogo?" Respondeu o consciente beija-flor: "Posso não apagar o fogo, mas estou fazendo a minha parte, e se todos fizessem a sua?" Amigos, temos que entender que ninguém é igual a ninguém. Entretanto, viver em sociedade significa, na sua essência, respeitar todos os limites, para que assim exista uma convivência saudável. Por outro lado, as coisas negativas costumam atrair mais rapidamente indivíduos que as tornam maiores e mais comuns. Um exemplo disso pode ser visto na tática empregada pelo metrô da cidade de São Paulo, que desde a sua inauguração nos anos 1970, ou limpa, ou substitui rapidamente os bancos que são riscados, desenhados ou assinados por um usuário. Ao fazer isso, segundo as estatísticas feitas pela empresa de transporte, outros usuários se sentem inibidos em sujar ou escrever nos bancos limpos e com aparência de novos. Ao contrário, nas empresas de ônibus urbanos, Brasil afora, sem essa prática, o que se vê são bancos com dezenas, centenas de desenhos, nomes e rabiscos. Esse imã da coisa ruim e da má conduta se aplica em várias situações dentro de uma sociedade. Na política, ocorre exatamente a mesma coisa que no nosso dia a dia. Lá, os maus parecem ser a maioria quase que absoluta. Está cada vez mais raro encontrar um beija-flor naquela selva ardendo em incêndios de escândalos e corrupção generalizada. Lembre-se sempre, o político eleito saiu de alguma rua, de algum bairro, alguma cidade. Capítulo 10 Cuidados com frases de efeito. Quem nunca ouviu: "O Brasil é o país do futuro"? Calma. As coisas estão melhorando. O povo brasileiro é um povo bom. O brasileiro é um povo trabalhador. Frases como estas são usadas e repetidas à exaustão, na boca dos políticos, funcionários públicos de alto escalão e por diversas personalidades, que pretendem ganhar a simpatia de quem as escutam. É tudo uma grande farsa. Tudo um grande esquema de lavagem cerebral, para criar uma ilusão, nas mentes incautas. Nota de rodapé, característica da pessoa que não é cuidadosa, que não tem cuidado, que é descautelosa. Fim da nota de rodapé. Particularmente a frase que escuto desde criança, e olha que faz tempo pra caraca, é a de que o Brasil é o país do futuro. No começo eu acreditei, sério mesmo, mas aí, as décadas foram passando e eu a escutava cada vez com menos entusiasmo. Até que um dia chutei o pau da barraca e perguntei: país do futuro? Futuro de quem? Só se for o futuro desse bando de ladrões que pirateiam e, se nada mudar, continuarão pirateando o dinheiro público e as riquezas da nação. Essa frase, antes previsão positivista, passou a ser uma retórica nota de rodapé, literalmente a arte, técnica de bem falar, de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Fim da nota de rodapé dos aproveitadores que insistem em iludir as jovens gerações de cidadãos. Essas frases de efeito funcionam como o cheiro do pãozinho recém-saído do forno, e que fica em nossa memória afetiva para sempre. Esse cheirinho funciona como uma anestesia da rebeldia e como o anúncio da esperança infinita. Depois de viver 6 décadas, cheguei a uma conclusão: a República Brasileira, muito mal nascida em 15 de novembro de 1889, jamais cumpriu as promessas feitas e nem os compromissos assumidos, para que o Brasil de fato desse certo. Infelizmente, jamais saberemos se o saudoso Império do Brasil
teria realmente transformado a nossa nação em uma pátria rica, justa e soberana. No entanto, quando estudamos como realmente funcionava o sistema imperial, tudo parece indicar que seríamos um país muito melhor do que este que temos hoje. Capítulo 11 Memória seletiva. Quando você escuta uma opinião, um comentário, um relato, tem que prestar atenção especial a todos os detalhes. É muito comum a pessoa pensar nos arquivos da memória, dados, fatos e informações selecionadas a dedo, para potencializar a sua palavra, a sua narrativa. Por isso, quando um político está em campanha, ele ressalta em seu discurso apenas coisas que o favorecem. Esse mesmo político, no discurso contra o seu oponente, dá destaque aos fatos que venham a denegrir o seu adversário. Isso ocorre em todas as áreas de relacionamento humano. Quando a pessoa é bairrista, ela destaca e dá ênfase apenas às coisas positivas de seu bairro, de sua cidade, estado ou país. Quando um torcedor fanático comenta os lances de uma partida de futebol, o que vem na frente, e para ele tem mais importância, são os erros da arbitragem que prejudicaram ao seu time. Cada lance é ricamente detalhado e ilustrado com uma narrativa que beira a realidade. Porém, esse mesmo torcedor não tem essa memória seletiva para lembrar os erros do juiz que vieram a favorecer ao seu time. Com essa característica humana, tão comum e presente na política, nos resta ligarmos o alerta máximo e escutarmos os 2 lados, 3 lados, ou quantos sejam os lados na disputa desta ou daquela discussão, eleição ou assunto. Às vezes, poderemos descobrir que algo que parecia ser preto acaba virando cinza, e o que parecia cor de rosa acaba virando vermelho. Isso posto, fiquem de antenas ligadas, olhos e ouvidos bem abertos, receba as informações, delete as besteiras para a lixeira e dê um Ctrl S nas coisas importantes. Capítulo 12 Vendendo a alma. Quanto vale a sua alma? Qual é o seu preço? Quanto vale a sua honra? Dizem que todo mundo tem um preço. Será que é da natureza humana se vender? A história nos diz que sim. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo. As pessoas acabam se envolvendo em situações que caracterizam uma venda, seja por serviços prestados, por conveniência, por interesses, ou por qualquer outro motivo que seja entendido como uma vantagem. Aqui, há que ser ou não ser. Não existe meio termo. Ou falamos de relações legítimas, ou então, trata-se de algo ilegal ou imoral. Às vezes, as duas coisas juntas. A corrupção não é nenhuma novidade em nosso país, e muito menos na história da humanidade. Essa praga é como um câncer, e vai se espalhando por todo o organismo, no caso o Estado e suas instituições. Sistematicamente, a corrupção foi se instalando, fazendo parte da mobília dos governos municipais, estaduais e federal. Como acabar com ela? É fácil, bem fácil, tão simples e fácil, é sua eliminação e quase extinção, que ninguém ousa combatê-la. Nossos legisladores, juristas e advogados através dos tempos, foram permitindo que nossos códigos de leis se tornassem uma colcha de retalhos. Criou-se assim, um meio ambiente propício, para o fortalecimento e o crescimento da corrupção. Numa situação tão extrema, quanto a que estamos vivendo, basta que haja uma punição aos corruptos, maior do que o benefício obtido pela corrupção. No entanto, dá-se exatamente o inverso. O butim nota de rodapé é o conjunto de bens materiais que se toma ao inimigo no curso de um ataque, de uma batalha, de uma guerra. Pode ser o produto de roubo ou de pilhagem. É o proveito, o lucro. Fim da nota de rodapé é normalmente suficiente para pagar os melhores advogados ou corromper agentes públicos encarregados de apurar e denunciar o crime. Participar de qualquer espécie de negociata, seja uma propina, um emprego fantasma, um cafezinho, uma cervejinha, pode parecer algo bobo, sem tanta importância assim, mas o que parece uma simples gota no oceano, quando somada transforma-se num tsunami devastador. Veja só, até bem pouco tempo, jogar objetos nos gramados durante uma partida de futebol era algo corriqueiro, e quase que fazia parte do espetáculo. Porém, a coisa estava tão descontrolada que impuseram severas punições aos clubes mandantes. Com isso, ano após ano, as incidências dessa atitude estúpida de alguns torcedores estão gradativamente diminuindo.
E chega ao ponto dos próprios torcedores identificarem e ajudarem na detenção do torcedor infrator. Essas medidas drásticas, de punir aos clubes com a perda do mando de algumas partidas, trouxe aos clubes prejuízos financeiros enormes. Quando isso foi relacionado, diretamente, com a perda do poder do clube, em contratar jogadores melhores, com isso, disputar o campeonato enfraquecido, a torcida entendeu que aquele que sentava ao lado deles tinha que ser eliminado da arquibancada. O torcedor infrator era um agente daninho, um perigo para o clube. É dessa forma que a sociedade tem que reagir quando encontra em seu meio um agente da corrupção, ativo ou passivo. Ele tem que ser identificado, denunciado, eliminado das funções públicas e sumariamente punido. Baratinhas ou carinhas, as almas podres devem desaparecer da vida pública. Capítulo 13 A velocidade das decisões. Quem é que nunca escutou alguém falando: "Nossa, esse ano passou tão rápido, né?" Ou então: "Caramba, fazia 5 anos que eu não te via. Não parece, né?" É verdade, às vezes temos a impressão que os dias, os meses e os anos estão passando mais rápido. Quando a gente vai ficando mais velho, então, o tempo não passa mais rápido, ele voa. Não voltando muito no tempo, aqueles que nasceram por volta de 1960, tinham que esperar até ao meio-dia para assistir a programação na TV, que começava nesse horário. É isso mesmo, a vida era realmente em um outro ritmo. Existia uma ansiedade, em virtude da espera, de que algo acontecesse. Essa ansiedade não atendida, fazia com que se pensasse, que os dias eram mais longos e por aí vai. Hoje não. A galera, acorda, checa mensagens no WhatsApp, faz upload das fotos e vídeos do dia no Instagram e TikTok. Nota do autor. Esse livro foi escrito em 2010, nessa época, as redes sociais mais importantes eram o Orkut, MySpace, MSN e Twitter. Achei melhor dizer isso, pois esse texto está sendo revisado em 2025, e assim os leitores do futuro terão uma ideia mais clara da intenção desse capítulo. Fim da nota do autor. Então, quando o camarada se dá conta, puf, já passou trocentas horas e ainda não deu para fazer tudo. Então vem a impressão que o tempo está mais rápido ou o dia mais curto. Fico imaginando como seria um presidente dos Estados Unidos em 2 épocas diferentes. Por exemplo, o de agora e um de 200 anos atrás. O de 200 anos atrás, em certas situações, teria dias, semanas e até mesmo meses para pensar. Assim, tinha tempo para tomar uma decisão até chegar à documentação, que atravessava oceanos, continentes em travessias longas, difíceis e cheias de riscos. O de agora tem 200.000 coisas na cabeça. Tem que resolver tudo no vapt-vupt. Antes a coisa era na base do cavalo, da carroça, do trem, dos barcos frágeis e hoje, é no link ao vivo, no satélite espião de alta precisão. É uma loucura, galera. A coisa é tão louca, que a quantidade de informação que você recebe em apenas 24 horas, atualmente, é igual à quantidade que uma pessoa em 1800 recebia durante toda a sua vida, que era na média, 32 anos. Hoje, um maluco tropeça num oleoduto lá no deserto da Nigéria, e 10 minutos depois o preço do barril dispara na Bolsa de Nova York. O dólar cai, os juros sobem e o mundo fica ligadaço para saber as consequências que virão em tempo real. Se o mundo mudou, a política também mudou, e a que não mudou precisa mudar para ontem. A máquina dos governos precisa se adequar aos novos tempos e às novas necessidades. Nossas leis não conseguem acompanhar essa velocidade e isso gera uma desigualdade entre o Estado oficial. Nota de rodapé: é o Estado constituído dentro das normas legais previsto na Constituição Federal. Fim da nota de rodapé. E o Estado paralelo. Nota de rodapé, vulgarmente conhecido como crime organizado, presente e armado nas grandes cidades do Brasil. Fim da nota de rodapé, aquele onde os criminosos são chamados de organizados e até com certa razão, pois eles se modernizam na mesma velocidade que a sociedade. Portanto, há que se pressionar constantemente para que os políticos tornem o Estado mais ágil, moderno, barato e leve. O governo precisa se preocupar com a soberania do nosso território, proteger as nossas riquezas naturais e econômicas e, acima de tudo, dar ao povo brasileiro menos Brasília e mais Brasil.
O início do século XXI foi uma clara demonstração dessas velocidades. As mudanças foram rápidas e radicais. Não houve quem pudesse prever tantos fatos novos e inusitados. O mundo virou e se retorceu, ficou um mundinho pequeno com a avalanche tecnológica virtualizada na internet. As locomotivas econômicas deram seus lugares para velhos vagões. O fundamentalismo religioso atingiu o calcanhar de Aquiles do velho monstro ocidental. Nota de rodapé. Menção ao ataque feito em 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas do World Trade Center de Nova York. Fim da nota de rodapé. O dragão acordou. Nota de rodapé. Menção feita à China e o seu gigantesco poderio econômico. Fim da nota de rodapé. E depois de se espreguiçar, levantou-se e começou a reescrever a história ainda não escrita da humanidade. O socialismo, comunismo que parecia ter sido soterrado na queda do Muro de Berlim, deu uma de Jason e voltou. Voltou diferente, com caras novas e escrotas, mas voltou. Os tubarões de colarinho branco, do capitalismo especulativo e criminoso, criaram a bolha que entupiu os vasos sanguíneos do mercado mundial. Ela explodiu e quase matou o sistema. Assim estamos, velozes, rápidos, porém, menos sábios. Não há mais tempo para filosofar. Na segunda década, o crédito foi acabando e as contas começaram a chegar. Como um pêndulo, um mundo ocidental tentou se endireitar. O clima esquentou, a verdade foi chamada de mentira, a ciência virou do avesso, e o monstro tirou a máscara. A população do mundo deu as costas para Deus e se ajoelhou para os senhores do mal. Uma grande guerra mundial está sendo travada com novos armamentos, ciência, imprensa, agenda woke, ESG, abortismo, ecumenismo, e uma e outra guerra de verdade, aqui e ali. Muita informação, desinformação e contra-informação, tudo isso na velocidade da luz, nos tornam simples passageiros nesse trem fantasmagórico. Galera, não temos um cérebro quântico. Não se desespere, não dá para saber tudo e não é necessário saber tudo. Deus, na sua imensa sabedoria, nos mandou aqui para que nos salvássemos. Deus não mandou a gente aqui para salvar o mundo. Capítulo 14. Trocar os ismos pelas dades, que simples seria fazer uma troca nos sufixos das palavras que orientam o homem moderno. Trocando o sufixo ismo pelo sufixo dade, boa parte de nossos problemas desapareciam. O ismo é o crer, e o dade é o modo de ser. Não é por acaso que essa carga negativa que o ismo transporta seja utilizada também na medicina. Nessa ciência, o ismo traz essa informação, essa conotação de doença, deficiência, disfunção e intoxicação. Façamos então um pequeno exercício com essas palavras-chave em nossas vidas. De social, ismo, mudaremos para sociedade. Sairíamos da doença, da crença em uma doutrina, para a solução na prática, no modo de ser uma pessoa pelo social. Sairíamos do falso moralismo para a real moralidade. Sairíamos da doutrinação do comunismo, para o bem-estar da comunidade. O dade agrega valor às palavras, materializa e concretiza, ao invés de seduzir e prometer. Veja também esses outros exemplos. Que tal trocarmos o pesado fardo do funcionalismo público pela eficiência da funcionalidade pública? Polêmicas à parte, não seria bem melhor o convívio com a atividade gay do que com o dificultoso ativismo gay? Para sintetizarmos esse exercício, podemos dizer que o sufixo dade caracteriza a ação do indivíduo e o sufixo ismo caracteriza a doutrinação coletiva. Nota do autor: entre os textos originais deste livro 2010 e a sua revisão em 2025, os grupos homossexuais passaram a substituir a terminologia homossexualismo por homossexualidade, vindo ao encontro da proposta desse capítulo escrito anteriormente a esse posicionamento. Fim da nota do autor.